Investir em criptomoedas é tão simples quanto as principais rotinas da nossa vida. Eu vou te dar 3 exemplos e isso vai ficar bem claro. Primeiro, saúde. Todo mundo sabe que cuidar da saúde é fundamental. Mas no que consiste isso? Se não, uma rotina onde você escolhe as melhores horas para se alimentar e exercitar, efetua os exercícios e a alimentação correta, dorme bem e ao longo do tempo colhe os frutos dessa saúde melhorada. Eu vou te dar o segundo exemplo agora e tenta perceber um padrão. Segundo exemplo, relacionamentos. Uma das decisões mais importantes da vida é escolher a pessoa com quem a gente vai se casar. Normalmente isso envolve tomar a decisão na hora certa, colocar energia no relacionamento com essa pessoa e nutrir alguma coisa para colher frutos lá na frente. Você percebeu algum padrão parecido com o primeiro exemplo? Presta atenção. Terceiro exemplo, vida profissional e carreira. Qual é a rotina que leva ao sucesso nessa área? Primeiro você escolhe uma área e uma habilidade na qual você vai se especializar. Depois você dedica tempo e treinamento para se aperfeiçoar e ao longo do tempo colhe os frutos disso, progredindo na carreira e ganhando mais. Esses 3 exemplos são parte da vida de todo mundo e envolvem uma rotina em comum. Saber o momento certo, alocar recurso e esperar para colher os frutos. Você precisa saber o momento certo para encaixar o exercício físico na sua rotina, o momento ideal para iniciar ou se dedicar a um relacionamento, ou para investir na sua carreira, mudar de trabalho. Você precisa alocar recurso para dar certo em qualquer uma dessas áreas e, nas 3, o resultado vai vir no longo prazo. É algo que você vai construir durante semanas, meses, anos e até décadas, colhendo os frutos pelo caminho. Com criptomoedas é a mesma coisa, mas tem um diferencial, um potencializador, uma pimenta que torna o processo ainda mais prazeroso. E é isso que eu quero te mostrar nessa semana durante a ascensão das criptomoedas. Hoje você vai sair daqui sabendo qual que é o momento certo para investir em criptomoedas, tirando proveito de um padrão oculto que tem se repetido de tempos em tempos. Acredite, a gente está passando pelo melhor momento para investir em Bitcoin agora, graças a esse padrão oculto. Não importa o que os jornais estão falando, não importa quantas pessoas estão perdendo dinheiro por falta de conhecimento financeiro em golpes e coisas do gênero, não importa qualquer notícia que te gere medo. Eu tô aqui para te trazer esperança, porque eu ouso dizer que esse evento vai formar os próximos milionários com criptomoedas, assim como criptos já fizeram com mais de 80 mil pessoas. Meu objetivo aqui hoje é que você seja milionário daqui a 5 anos e não um quebrado daqui a 5 meses. A única coisa que você precisa fazer é acompanhar as 4 aulas desse curso gratuito e tomar uma decisão por conta própria no final dele se vale ou não investir em criptomoedas. Esse curso gratuito foi construído para te entregar as ferramentas e métodos que você e qualquer um pode aplicar para proteger e multiplicar seu patrimônio com cripto. No final da aula de hoje, você vai ser capaz de identificar o padrão que acontece de tempos em tempos no mercado e nunca mais ficar desesperado sem saber o que fazer, ou porque está subindo ou porque está caindo demais. Na próxima aula, você vai saber como usar esse padrão junto com o sistema que eu criei e chamei de Sistema do Lucro Previsível. Isso porque você vai saber exatamente quando comprar e vender criptomoedas para maximizar os seus resultados. Você vai ter uma ferramenta em mãos que apenas checando no celular ou no computador no seu dia a dia vai te dizer se é hora de comprar ou vender os seus ativos. Na terceira aula dessa semana, você vai aprender a gerar renda passiva através das criptomoedas, para conseguir fazer dinheiro cair na sua conta todos os meses sem o esforço do seu trabalho. E, por fim, na última aula, eu vou te mostrar uma rota, um mapa para você antecipar a sua liberdade financeira usando as criptomoedas. Além disso, ao final das 4 aulas, eu vou te convidar para fazer parte da primeira turma do Viver de Renda Cripto de 2023, um treinamento que eu dou junto com o Bruno Perini e que já ajudou mais de 5 mil pessoas a proteger e multiplicar o patrimônio delas com criptomoedas. Ao longo desse nosso curso gratuito aqui nessa semana, eu vou te dizer como você pode ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar de graça o Viver de Renda Cripto. Mas antes de entrar no conteúdo aqui da nossa primeira aula, eu quero ressaltar 3 motivos para você parar tudo que está fazendo agora, para prestar atenção em mim e confiar no que eu tenho aqui para te apresentar. Eu me chamo Felipe Santana e vivo o mercado de cripto há 8 anos. Eu já ganhei dinheiro no mercado de cripto, mas já perdi muito também. Eu já escolhi boas moedas e já aprendi escolhendo as moedas erradas. Eu já lucrei muito escolhendo moedinhas fora do radar, da grande massa, mas também já vendi muitas das gemas preciosas
antes da hora. E esse é o primeiro motivo para você me ouvir. Eu tenho experiência e vivência de mercado. Eu já vi ele subir muito e eu já vi ele cair mais ainda de um dia para o outro. Eu vi pessoas vendendo casa, carro e tudo que tinham para comprar Bitcoin, mas eu te digo que você não precisa fazer isso, só precisa saber o tempo certo de comprar, vender, saber esperar e alocar o recurso que você tiver naquele momento. Porque a verdade é que o dinheiro nesse mercado não está na hora da compra nem na hora da venda. O dinheiro está no tempo entre esses dois momentos. Quanto mais tempo você esperar para realizar a sua liquidez, provavelmente mais dinheiro vai conseguir acumular no longo prazo. E eu não digo isso da boca para fora, não. Esse é o segundo motivo para você me ouvir. Presta atenção, eu tô all-in nas criptomoedas. Hoje, o meu patrimônio, arredondando, está 100% alocado em cripto. Eu não tô dizendo para você fazer o mesmo, longe disso. Quem me acompanha sabe. Até porque eu não comecei assim. Eu comecei com uma pequena parcela do meu patrimônio, mas aí duas coisas importantes aconteceram. Primeiro, a minha convicção aumentou e segundo, as próprias criptos valorizaram a ponto de engolir o resto do meu portfólio. Eu tenho convicção hoje de que as criptomoedas não são apenas o futuro, mas também o presente. E é por isso que o meu tempo, o meu trabalho e o meu capital estão 100% alocados nelas. Tem gente que se surpreende quando eu falo isso e pergunta: mas Felipe, e reserva de emergência? Você não tem alocações do gênero? E é claro que eu tenho, mas a minha reserva de emergência está alocada em moedas digitais com liquidez até mais alta do que ela teria se tivesse numa conta no banco tradicional. Na última aula dessa semana, eu vou te mostrar como eu montaria uma carteira diversificada começando do zero e também como eu me posiciono para proteger e multiplicar o meu patrimônio que está 100% em cripto, para você aprender e fazer o mesmo se quiser. E o terceiro e último motivo é que eu tenho orgulho de dizer que eu criei a primeira e a maior casa de análise de criptomoedas do Brasil, a Paradigm Education. Hoje, 150% do meu tempo é dedicado a criptomoedas e a levar essa mensagem adiante, assim como eu estou fazendo hoje aqui com você. Agora, chegou a hora de descobrir o padrão oculto que tornou mais de 80 mil pessoas milionárias com Bitcoin e de saber como você pode usar esse padrão para, quem sabe, se tornar o próximo criptomilionário também. Para chegar nesse padrão, a gente precisa passar por 3 etapas. A primeira etapa se chama a ascensão do Bitcoin e explica como ele vai se tornar uma unidade contábil global. Na segunda etapa, você vai entender por que o Bitcoin foi programado para te deixar rico. E por fim, a gente vai chegar no padrão oculto que deixa as pessoas milionárias com Bitcoin. Bora lá? Para deixar todo mundo na mesma página, seja você um leigo ou expert em criptomoedas, eu quero trazer alguns fundamentos básicos. Primeiro, o que são criptomoedas? De forma simples, são moedas digitais e descentralizadas. Elas são digitais porque não existem fisicamente como real e são descentralizadas porque não são regidas por um governo ou um órgão central. Essas características são importantes porque elas são alguns dos principais motivos que afastam as pessoas pela desconfiança, mas, ao mesmo tempo, atraem as pessoas que desejam liberdade em relação aos governos e que desejam mais autonomia em relação ao seu dinheiro. No passado, era mais difícil acreditar nas criptomoedas, mas o sucesso esmagador do Bitcoin aumentou a popularidade do tema. O Bitcoin surgiu logo após a crise de 2008 e foi inventado por um cara chamado Satoshi Nakamoto, com o principal objetivo de criar uma rede econômica de transações de pessoa para pessoa, sem a necessidade de instituições financeiras como intermediárias. Além de ser um ativo escasso e robusto, parecido nas suas propriedades com o ouro, o Bitcoin não pode ser confiscado, coisa que muito já foi feita com o ouro físico. Ao longo dos anos, o Bitcoin já teve diversas narrativas. Ele foi considerado o PayPal 2.0, foi considerado a moeda anônima dos mercados escuros na internet, foi considerado uma reserva de valor do mercado de cripto, uma espécie de ouro digital incensurável, foi considerado como uma base de dados compartilhada que pode ser usada por empresas do mundo inteiro e passou a ser visto nos últimos anos como um ativo financeiro descorrelacionado de todo o resto. A verdade é que, graças ao efeito Lindy, a tendência de longo prazo do Bitcoin é evoluir para se tornar uma unidade contábil global. E, pasmem, isso já está acontecendo agora. O efeito Lindy foi descrito por Albert Goldman em 1964 e recentemente popularizado pelos livros e escritos do Nassim Taleb. Esse efeito é uma característica das coisas que têm a natureza antifrágil. Efeito Lindy significa basicamente que quanto mais idade uma coisa inorgânica tem, maior é a expectativa de vida futura dela. Quanto mais tempo o Bitcoin sobrevive
sem ser extinto ou aniquilado por algum rival, mais longe a gente pode esperar que ele chegue. E a gente já consegue ver sinais do efeito Linde na própria curva de adoção do Bitcoin. No começo, o Bitcoin era muito visto como um item colecionável, exótico, dos cantos curiosos da internet. Hoje, a gente já está atravessando um período no qual ele é percebido como reserva de valor confiável, evoluindo para se tornar meio de troca. O Banco do Brasil, por exemplo, já está até experimentando permitir pagamento de imposto com criptomoeda. A Prefeitura do Rio de Janeiro seguiu o mesmo caminho e liberou o pagamento do IPTU desse ano com cripto. Não é coisa só de brasileiro não, isso está se repetindo ao redor do mundo. A cidade de Lugano, na Suíça, por exemplo, adotou o Bitcoin como moeda oficial. O governo da República Centro-Africana também adotou o Bitcoin como moeda oficial e El Salvador foi o primeiro país do mundo a não só adotar o Bitcoin como moeda oficial, como também anunciar planos nacionais de incentivo à criptoeconomia. Esse negócio já não é mais brincadeira não. Se você comparar o Bitcoin com outras moedas emitidas por governos ao redor do mundo, ele já está no top 40 das maiores. Se você comparar o Bitcoin com outras classes de ativo, como metais preciosos e ações, por exemplo, o Bitcoin já está nas 10 primeiras posições. Ele chegou a ser o 8º maior ativo em market cap do mundo, acima da Tesla e do Facebook, quase passando o valor de mercado da prata. Quando se enxerga o Bitcoin nessas posições, nesses rankings, isso nos leva a uma conclusão inevitável. A hora de ter matado ou sufocado criptomoedas ficou para trás. Agora é tarde demais. Não tem mais como colocar o gênio de volta na lâmpada. O Bitcoin vai amadurecer até evoluir para ser um meio de troca e unidade contábil global. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Quando se cria essa consciência sobre o mercado de cripto, pode surgir, então, uma dúvida. Será que já não passou da hora de investir? A resposta, por incrível que pareça, é não. A proporção que as criptomoedas ganharam mundo afora nos prova que hoje é muito menos arriscado de investir do que já foi no passado. E ao mesmo tempo, ainda tem espaço para muita subida, para muita oportunidade. De acordo com essa lista aqui, o Bitcoin Rich List, mais de 30 milhões de pessoas têm pelo menos $1 em Bitcoin. Esse número pode parecer expressivo num primeiro momento, pode parecer bastante, mas tem dois fatores importantes aqui. Isso representa menos de 0,5% da população mundial. Menos de 0,5% do mundo está olhando para o Bitcoin, mesmo com países inteiros aceitando ele, governantes adotando como moeda oficial e a crise de confiança no sistema bancário que a gente está testemunhando agora. Fator 2. 30 milhões de pessoas já têm pelo menos $1. Quando a gente olha para pessoas com $100 ou mais em Bitcoin, esse número já cai pela metade. E cai pela metade de novo quando a gente filtra pelas pessoas que têm mais de $1.000 em Bitcoin. Moral da história, a grande maioria das pessoas é curiosa, mas não é alguém que está estudando para usar essa ferramenta como forma de proteger e multiplicar o seu patrimônio, como você está interessado em fazer agora. Hoje, em pleno 2023, já passou da hora da gente olhar para o Bitcoin como uma ferramenta de empoderamento global e universal, um mar azul de oportunidade. E já passou da hora da gente entender que o melhor momento para investir é agora, como você vai ver até o final da aula de hoje. Desculpa, uma pequena correção. O melhor momento para investir em Bitcoin foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Bora! Antes de continuar, eu queria trazer um recado para você. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir inscrições para a primeira turma de 2023 do treinamento Viver de Renda Cripto. Através desse treinamento, eu e o Bruno Perini já ajudamos mais de 5.000 pessoas a acelerarem a liberdade financeira delas usando criptomoedas. E ao longo desse curso gratuito que eu estou dando nessa semana aqui, tem 3 pessoas que vão ganhar uma bolsa integral de estudos para assistir a esse treinamento completo inteiramente de graça. Hoje, por exemplo, uma pessoa vai ganhar uma bolsa integral de estudos. Sabe quem? A pessoa que deixar o comentário mais criativo usando a hashtag CriptoELiberdade e explicando sucintamente por que as suas chances de ficar rico aumentam quando você se expõe a cripto. Captou? Usa a hashtag CriptoELiberdade e explica sucintamente por que as suas chances de enriquecer aumentam quando você se expõe a cripto. Eu vou dar só um exemplo aqui de comentário para você perceber como é fácil participar. Exemplo, hashtag CriptoELiberdade. Com criptomoedas eu consigo tirar o meu país do meu dinheiro, sem precisar tirar o meu dinheiro do meu país.
Viu como é simples? Só não vale usar esse mesmo comentário, né? Escreve o seu, deixa aqui embaixo e a partir daí você já está elegível a ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar de graça o Viver de Renda Cripto. Se você ainda não deixou o seu comentário, pausa o vídeo aqui mesmo e deixa agora. Já escreveu? Pronto para continuar? Bora! Retomando então, é hora da gente entrar no segundo tópico e descobrir como o Bitcoin é programado para te deixar rico. Para entender isso, a gente precisa entender primeiro como o dinheiro que você usa é programado para te deixar pobre. Exatamente o contrário. Você já ouviu falar de inflação. Inflação é um aumento generalizado nos preços dos bens e serviços ao longo do tempo. Quando a inflação acontece, as coisas ficam mais caras e o poder de compra da nossa moeda diminui. Isso significa que você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de coisas do que antes. E o pior cenário da inflação é quando ela vira uma hiperinflação, a ponto de quebrar um país. Talvez você seja jovem e não se lembre, mas isso quase aconteceu aqui no Brasil. Entre 81 e 93, a inflação ficou entre 3 a 4 dígitos, chegando a mais de 2.000% ao ano em 1994. Isso significa que ao longo do ano, uma coisa que você comprava em janeiro ficou 20 vezes mais cara. Para o país não quebrar, a solução da época foi o Plano Real, ou seja, tiveram que abandonar aquele dinheiro antigo que perdeu completamente o valor e inventar um dinheiro completamente novo. O Plano Real conseguiu terminar com a hiperinflação, mas não sem trazer alguns efeitos colaterais. Para quem viveu essa época, pode até soar normal acompanhar uma taxa de inflação aí hoje em dia de 4, 5, 6, 7, 8% ao ano e achar que isso pode ser bom, mas não é bem assim não. Bora dar uma olhada na inflação do Brasil comparada com a do resto do mundo. Em 2021, enquanto o Brasil estava com a inflação acima de 8%, os Estados Unidos tinham uma inflação de menos de 5%. E a média mundial era de 3,5%. Ou seja, o nosso dinheiro, o real, andava perdendo valor muito mais rápido que o dinheiro das outras pessoas ao redor do mundo. Segundo, repara nessa imagem. O Plano Real não foi exatamente uma solução definitiva. De acordo com o IBGE, desde a criação dele até fevereiro de 2019, o real já perdeu mais de 80% do seu poder de compra. Em 2021, o Brasil voltou a ter 2 dígitos de inflação, o que significa que o nosso dinheiro está se desvalorizando mais de 10% ao ano. Antes do Plano Real, a gente viu uma sequência de anos com inflação altíssima, de forma consistente. E se esse cenário voltar, mesmo com a gente usando o real como a gente usa hoje? Eu não digo 3 dígitos de inflação, mas 2 dígitos de inflação de forma consistente. Já parou para pensar nesse risco? Você se assusta com uma inflação de, sei lá, 10% ao ano? Você sabia ou já parou para fazer a conta que uma inflação de 10% ao ano reduz pela metade o valor do dinheiro que você tem poupado em 7 anos? Sabia disso? É basicamente através desse mecanismo, a inflação, que o dinheiro que você usa é programado para te empobrecer com o tempo. Eu repito, tem pessoas que enxergam a inflação como algo natural, mas isso está longe de ser verdade. Quer ver por quê? É só olhar para o Bitcoin. O Bitcoin vai contra esse sistema que é programado para te deixar pobre com o passar dos anos. O Bitcoin, pelo contrário, é programado para te deixar rico. Mas antes de te explicar exatamente como, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto que vale uma maçã? Eu não espero que você saiba de cabeça não quanto que está valendo uma maçã no supermercado. O que eu quero é introduzir uma das ideias mais fundamentais da economia, a lei da oferta e a demanda. O preço e o valor de uma maçã dependem muito do ambiente e do contexto em que ela está inserida. Se você está no deserto, com um monte de gente e só existe uma maçã para matar a sede e a fome de todo mundo, o valor dessa maçã e, consequentemente, o preço dela pode ser inestimável. Agora, se você está num jardim cheio de macieiras com mais 1 ou 2 pessoas, ali maçãs não são escassas. Então, o valor e o preço de uma delas jamais seria tão grande assim. Essa é uma lição simples, mas poderosa, que mostra que o preço de uma maçã depende da quantidade de maçãs que existem, ou seja, da oferta desse produto, e da quantidade de pessoas interessadas em maçãs, ou seja, a demanda por esse produto. Essa ideia, essa lógica, essa lei não serve só para maçãs ou bens e serviços físicos. Essa lei se aplica a tudo na vida, inclusive aos dinheiros que a gente usa no nosso dia a dia, como reais e dólares, e com o Bitcoin. Quer saber como isso tem tudo a ver com o Bitcoin? Vamos lá! A principal diferença entre o Bitcoin e reais, dólares ou outros dinheiros governamentais é que o Bitcoin tem uma produção
finita. Enquanto reais e dólares podem ser criados por governos quando há a necessidade arbitrariamente, Bitcoin não podem ser criados arbitrariamente, não importa o poder político que resida nas mãos de um único cidadão. Na economia do real e do dólar, as autoridades monetárias podem colocar liquidez, imprimir dinheiro, assim como retirar liquidez, tirar dinheiro de circulação na economia. No Bitcoin, a política monetária, as regras da emissão do dinheiro são imunes a vontades políticas. Elas são matemáticas, programadas e nenhum ser humano tem a capacidade de interferir nelas. A oferta total de Bitcoin tem um limite de 21 milhões de unidades e a gente sabe que nunca vão existir mais de 21 milhões de Bitcoin. É aí que entra a ideia da lei da oferta e da demanda. A escassez do Bitcoin, junto com o aumento da demanda e a proliferação da narrativa dele, faz com que ele se torne mais valioso com o passar do tempo. Diferentemente dos primeiros anos do Bitcoin, em que a adoção dele era uma especulação, hoje isso já não é mais uma promessa, é realidade. Quando a gente olha para as mínimas de preço do Bitcoin ano a ano em dólar, repara nesse ritmo de crescimento. Em 2011, a mínima do Bitcoin foi uns 30 centavos de dólar. Em 2012, a mínima deu um salto para 4 dólares. Em 2013, a mínima foi de 13 dólares. Em 2015, 190 dólares. Em 2016, 360 dólares. Em 2018, a mínima ficou acima de 3 mil dólares. Em 2020, acima dos 5 mil dólares. E depois da pandemia, em 2021, a mínima do Bitcoin ficou na casa dos 28 mil dólares, sendo que em 2022 agora foi até mais alta do que isso. Perceba, eu tô falando das mínimas de preço, não das máximas. A verdade é que o Bitcoin foi programado para ganhar valor ao longo do tempo, conforme mais pessoas descobrem as premissas dele. Diferentemente do real, do dólar ou qualquer outra moeda que é controlada por um governo. Nessas acontece o contrário, quanto mais a gente conhece sobre elas, mais a gente desconfia e mais elas perdem valor. Isso não significa que ele não vai cair ou oscilar de valor no curto prazo. Só significa que a natureza dele é diferente. Enquanto a natureza do real, por exemplo, é inflacionária e faz com que ele perca valor com o passar dos anos, como essa imagem aqui nos mostra. O real, nos últimos 17 anos, se desvalorizou 58%. Já o Bitcoin, cuja natureza é a de ganhar valor com o tempo, só nos últimos 8 anos teve uma valorização de mais de 10.529%. O Bitcoin pode até ser volátil no curto prazo, eu não nego isso, mas no longo prazo ele cai para cima. Lembra que eu disse que o Bitcoin, nesse momento do tempo, está evoluindo de uma reserva de valor confiável para ser percebido como uma moeda de troca? No Brasil, isso já está até mais próximo da realidade. Enquanto o real segue a sua trajetória de desvalorização ao longo dos anos, o Bitcoin aparece na cabeça das pessoas como uma alternativa e um meio de proteção. Isso já está acontecendo no mundo afora e pode culminar com a transformação do Bitcoin na principal reserva de valor mundial, dado o tempo suficiente. Eu faço aqui o alerta. Isso pode estar mais próximo do que a gente imagina. Lembra que o Bitcoin, dependendo da medida, já está entre os 10 ativos mais valiosos do mundo, quase passando a capitalização de mercado da prata? É questão de tempo que ele passe não só a prata, mas também o ouro, sua contraparte do mundo analógico. Futuramente, não vai ser só o ouro, mas também o dólar que o Bitcoin vai ultrapassar para assumir o posto de moeda dominante globalmente falando. Tem gente aí que vai duvidar de mim, vai me chamar de louco, mas também duvidaram de quem previu a ascensão da internet há 20 anos atrás. A gente pode começar essa história olhando lá para trás. Em retrospecto, vai ser inevitável. E hoje, quem é bom de identificar padrões ao longo da história já entendeu que é questão de tempo. Repara nesse gráfico que está aqui na tela agora. Nenhuma moeda durou para sempre. Esse gráfico ilustra o reinado de algumas das moedas que foram reservas de valor global ao longo dos últimos séculos. Normalmente, o país, reinado ou império que tem o exército mais poderoso de um determinado tempo acaba impondo sobre o resto do mundo a sua moeda como reserva de valor global. Vem comigo por uma breve viagem na história. O dracma grego, antes de Cristo, teve 300 anos de auge, sendo substituído pela moeda romana logo em seguida. O auge do ducato veneziano, por exemplo, durou 200 anos, até o comecinho do século XV. O auge do real espanhol durou mais ou menos 100 anos logo depois disso. E esse é basicamente o período médio de tempo pelo qual uma moeda prospera no seu auge antes de entrar em declínio até os dias de hoje. Foi assim também com o florim holandês, o franco francês,
a libra esterlina e outras moedas que já foram as mais importantes do planeta. Quando a gente olha para a moeda dominante hoje em dia, que é o dólar, repara há quanto tempo que ela está no topo desse pódio. Repara há quanto tempo que ela é o padrão de reserva de valor global. Quase 100 anos. Sabendo que essa é a média de tempo que uma moeda dominante permanece nesse posto, desde lá as grandes navegações e a Revolução Industrial, a pergunta que eu te faço é: o que vai vir depois do dólar? Qual que é o próximo grande império depois dos Estados Unidos? Eu não sou vidente, mas acho que já dá para concluir uma coisa. A data de validade da moeda que é dominante na economia global hoje coincide com a ascensão meteórica do Bitcoin. E isso torna esse momento um período excepcional da história. Agora que você já entendeu como que o Bitcoin é programado para te deixar rico, e já entendeu como ele está evoluindo de uma reserva de valor para se tornar um meio de troca global, só falta responder uma pergunta nessa primeira aula. Qual que é o padrão oculto que está criando milionários ao redor do mundo e que você pode usar para antecipar sua liberdade financeira? Tá pronto para descobrir esse segredo? De acordo com um estudo feito nos Estados Unidos, o Bitcoin já gerou mais de 81 mil milionários. Se a gente puxar de novo aquela lista dos endereços que tem Bitcoin são mais ricos, dá para ver que desses 81 mil milionários, 68 mil ainda continuam alocados em Bitcoin. Ou seja, 13 mil desses 80 e poucos mil realizaram a liquidez deles. Investiram e depois sacaram o resultado desse investimento em dólar ou real, ficando milionárias de fato quando se mede a riqueza deles na moeda do país deles. Mas 68 mil pessoas acreditam que podem aumentar o patrimônio delas ainda mais se continuarem expostas primariamente ao Bitcoin, pensando nele como reserva de valor. A gente não tem informações sobre a atividade desses 68 mil milionários bitcoiners, mas pode ter certeza que eles conseguem fazer ainda mais dinheiro graças ao padrão oculto que rege os ciclos do Bitcoin. Lembra que eu te disse que o Bitcoin é uma moeda finita, que nunca vão existir mais do que 21 milhões de unidades de Bitcoin? Pois é, o Bitcoin é finito mesmo, mas nem todas essas unidades foram emitidas hoje, em 2023. O Bitcoin tem um ritmo mecânico pulsante que cria moedas novas a cada 10 minutos, emite dinheiro mesmo, mas a cada 4 anos a quantidade de Bitcoin que é criada, que é emitida, cai. E é aí que reside o segredo da política monetária do Bitcoin. Esse evento, a cada 4 anos, ganhou o nome de halving na comunidade do Bitcoin. E é preciso entender ele para compreender o nosso padrão oculto. Entre um halving e o próximo, dali a 4 anos, se a gente olhar para os preços do Bitcoin, dá para definir um padrão cíclico, que eu gosto de enxergar como se fossem as 4 estações do ano. Repara nesse gráfico de preços históricos do Bitcoin. As linhas pretas denotam os halvings, os momentos em que esse evento de redução do ritmo de criação de Bitcoin aconteceu no passado. Vê se você capta comigo essa metáfora com as estações do ano. Logo depois do halving, a mídia está em cima da indústria de cripto. Tá todo mundo prestando atenção, é um momento de euforia e os preços costumam subir. É o bull market, o mercado do touro, uma grande pernada de alta. O verão, na nossa analogia com as 4 estações. Mais ou menos um ano depois dos halvings passados, o preço do Bitcoin entrou num momento de queda e depois de estagnação. Na nossa analogia com as estações, esse momento seria o outono das criptomoedas. E aí, logo em seguida dele, vem o inverno cripto, a terceira estação, um período de acumulação, onde os preços vão até o fundo e ficam lá por um tempo, com a volatilidade comprimida. A quarta estação desse modelo mental é uma estação de reacumulação, onde os preços dão uma subida e se preparam para engatar a próxima grande alta em antecipação ao halving que já está ali em seguida. Esse momento pode ser visto como a primavera das criptomoedas. Esse padrão cíclico, essas estações cripto, já se repetiram várias vezes ao longo da curta história do Bitcoin e das criptomoedas. Nada garante que o padrão vai se repetir para sempre. Mas, enquanto ele está se repetindo, eu garanto para você que as pessoas mais inteligentes do mercado estão tirando proveito dele para ganhar mais dinheiro. Você entende como a imagem das estações é simples e como qualquer um pode usar esse racional para, de forma grosseira, comprar quando está em baixa e vender quando está em alta? Qualquer um pode usar esse padrão oculto da maioria das pessoas para multiplicar e proteger o seu patrimônio usando criptomoedas. Tá bom, pode não ser tão simples assim comprar na baixa e vender na alta, ou saber quando está barato
barato e quando tá caro. Mas eu garanto para você que isso é menos subjetivo do que parece. Na aula de número 2 do nosso curso aqui, você vai aprender uma ferramenta objetiva e fácil de usar para te deixar na cara se tá barato ou se tá caro. Sabendo usar essa ferramenta e sabendo usar o padrão oculto do Bitcoin a seu favor, você vai ter resultados excepcionais. Olha só o que esse gráfico aqui na tela mostra. Na pernada depois do primeiro halving do Bitcoin em 2012, houve uma alta de 9.000%. Na pernada depois do segundo halving em 2016, a alta foi de 3.000%. E em 2020 foi de quase 1.000%. Se você está prestando atenção, a essa altura, já deve ter se perguntado aí na sua casa. Tá bom, Felipe, quando é o próximo halving do Bitcoin? Quando acontece essa próxima data que catalisa as grandes pernadas de alta? Eu te respondo. No ano que vem, vai acontecer o quarto halving do Bitcoin, entre abril e maio. E é por isso que o momento atual pode ser ideal para investir nesse mercado. Faz as contas aí, a gente já está há 12 meses do halving, entrando naquilo que eu chamei de primavera cripto. No ano anterior ao último halving em 2020, o Bitcoin subiu 300%, ou seja, 4 vezes. Isso representa quase metade da alta que o ativo teve no próprio ano do halving. Agora eu vou fazer um exercício com você. Você deve ter notado que entre um halving e o halving seguinte, a alta do Bitcoin diminuiu um pouquinho. Vamos dizer que diminuiu aí uns 20%. E vamos projetar numa conta de guardanapo que a alta do próximo halving vai nos trazer uma valorização aí na casa de uns 560%. Isso pode soar loucura nos mercados tradicionais, mas lembre-se de que em cripto já aconteceu várias vezes e a gente ainda está projetando um desconto em cima dos exemplos históricos. Se a gente usar as mesmas premissas para projetar um crescimento para o Bitcoin para 2023, esse ano agora, em cima do que a gente viu em 2019, 4 anos atrás, daria para estimar que o ativo pode chegar ao final de 2023 com uma valorização próxima de 235%. O quanto isso pode representar para você? Qual investimento você conhece com histórico, probabilidade positiva e um sistema de certa forma previsível que pode te entregar isso até o final do ano ou até o final do ano que vem? Trazendo essas projeções para valor real, a gente pode, num exercício aqui, assumir que R$1 pode virar R$2,35, R$10 podem virar R$23,50, R$100 podem virar R$235, R$1.000 podem virar R$2.350, R$10.000 podem virar mais de R$23.000 e R$100.000 podem virar mais de R$230.000 só até o fim do ano. Sendo que, se você tiver um pouquinho mais de paciência e esperar até o ano que vem, depois do próximo halving, esse valor, nesse exercício de projeção aqui, pode chegar a quase dobrar, se tornando R$5,60, R$56, R$560, R$5.600, R$56.000 e, no último dos casos, mais de R$500 mil. Lembrando aqui, claro, que isso não é promessa de rentabilidade nem previsão, mas sim um exercício, uma projeção, uma brincadeira com probabilidade que estima o que pode acontecer baseada em fatos que já aconteceram com essa moeda no passado. Eu tenho convicção de que o Bitcoin não vai nos decepcionar e é por isso que eu tenho 100% do meu patrimônio alocado a cripto. Desses, perto de 80% em Bitcoin. Agora você já começou a me entender. Talvez ainda me ache exagerado, mas não mais tão louco. Eu espero que você termine essa aula aqui sabendo que a gente está no melhor momento para investir em Bitcoin nos últimos tempos, graças ao halving que vai acontecer no ano que vem e ao fato de que a gente está na primavera cripto, segundo a comparação e o modelo mental que eu expliquei para vocês mais cedo. O melhor de tudo é que dá para saber exatamente o dia em que esse tal desse halving vai acontecer. E isso pode nos ajudar com precisão a definir a hora de comprar e vender Bitcoin. O melhor de tudo é que existe uma ferramenta precisa e fácil de usar para saber o momento exato de comprar e de vender cripto ao longo desse ciclo. É isso que a gente vai ver na próxima aula, porque a primeira aula do curso A Ascensão das Criptomoedas já está chegando ao final. No restante desse curso, a gente vai mergulhar fundo em modelos e ferramentas práticas e eu vou te ensinar como criar renda passiva com criptomoedas. Na terceira aula, eu vou me concentrar em 3 tipos de renda passiva que você pode gerar na sua casa com cripto. Mas existem várias outras formas, mais e menos arriscadas, que eu só vou ter tempo de abordar no Viver de Renda Cripto. Treinamento cujas inscrições eu vou abrir na semana que vem. A próxima aula está marcada para quarta-feira e já está imperdível. Então, marca aí na sua agenda e não deixe de assistir de jeito nenhum. Lembra do comentário e participa da dinâmica para ter a chance de ganhar uma bolsa para o curso Viver de Renda Cripto. A hashtag é #CriptoELiberdade. Comenta essa hashtag e explica junto por que as suas chances de ficar rico
aumentam muito quando você se expõe a criptomoedas. O autor da frase mais criativa vai ganhar uma bolsa integral para participar de graça da primeira turma de 2023 do Viver de Renda Cripto. Deixe seu comentário aqui embaixo agora mesmo e eu vejo você na próxima aula.